Um poeta, acho que vocês devem conhecer, romântico, pré-romântico, alemão chamado Hölderlin, Friedrich Hölderlin. Né? O Hölderlin, ele tem uma formulação muito interessante sobre a tragédia. Né? A ideia de tragédia é muito simples. Tá? As pessoas vivem em sociedade, tá? E um indivíduo vai e faz uma coisa muito ruim. Pronto, e coloca em questão as regras daquela sociedade. Para que isso seja purgado, um Deus tem que chegar e castigar esse indivíduo e as coisas voltam ao normal. Pronto. Beleza, está tudo certo. Então, essa é a ideia geral da tragédia. O Hölderlin vai fazer uma... Caio lembra dessa aula, né? O Hölderlin vai fazer vai fazer uma análise do Édipo, né? E ele vai dizer assim, o Édipo é diferente, o Édipo é excentrado. Tem algo diferente no Édipo. O que acontece? A falha trágica do Édipo não é, né, como se pensa no senso comum, a relação sexual com a mãe, a morte do pai, não é isso. Né? A falha do Édipo como Qual é o livro que o Foucault fala disso? É As Normas. Chato. A falha do Édipo é querer saber tanto quanto um Deus. É querer saber. Né? Saber demais. No que ele faz isso, né? Saber quem causou aqui a desgraça na cidade, em Tebas, né? Quem causou aqui a peste. No que ele tenta se igualar ao Deus, tá? O Deus, ao invés de aparecer e castigá-lo, ele se afasta, categoricamente, deixando Édipo sem pai nem mãe, deixando Édipo completamente órfão, né? De pai e de mãe. O Hölderlin, né? Pensando nessa tragédia, assim, e o Édipo depois vai para, não sei se vocês conhecem a tragédia, depois o Édipo tem Édipo em Colono, que é quando ele vai estar no deserto. Né? O Hölderlin vai dizer, né, para dar conta dessa formulação, né, o Hölderlin vai fazer a tradução do grego, não do grego para o alemão, mas do grego para o grego. E ao fazer a tradução do grego para o grego, ele expressa uma coisa que para a gente é muito interessante nessa discussão. Né? O que ele expressa? Um grego trágico, ao ouvir a palavra Zeus, não ouvia, né, não produzia a imagem de um homem barbudo no alto do Olimpo. O que um grego produzia como imagem, o que ele entendia era a expressão pai do tempo. Certo? Olha só que fantástico. Se o Deus é o pai do tempo e é o pai do tempo cíclico, ao tentar igualar-se ao Deus e o afastamento categórico do Deus, o que é tirado da experiência do Édipo, tá? É o próprio tempo cíclico. Ele é jogado num tempo sem que o passado rime com o futuro. Essa é a experiência que o Hölderlin vai dizer que é a experiência da orfandade, né? Da humanidade moderna. O que diferencia, então, a subjetividade grega da subjetividade moderna é o fato de que nós somos indivíduos órfãos, né? Abandonados no deserto. Aí ele fala uma coisa muito linda, depois abandonados no deserto, o que nos resta? Nos resta criar. Quando o passado já não tem matéria suficiente para dar conta daquilo que nos acontece, é preciso inventar novos modos, né, de relação de existência. Tá? Pronto, era só isso que eu queria... Era só essa fofoca que eu queria falar. Agora eu vou voltar para o Simão. Isso se relaciona... Por que eu estou falando isso? Porque essa imagem se relaciona com essa sensação que o indivíduo psicossomático, ou você vai chamar aqui agora, né, de humanidade, de homem, que ele chama de homem no livro, que é essa sensação de viver entre polos, de viver entre marcadores muito claros no seu cotidiano, principalmente nos seus grupos, né, que ele vai chamar de grupo de dentro, né, são esses grupos nos quais o devir de uma singularidade empata, né, está de acordo com o devir de outras singularidades, estamos ali num grupo de dentro, né, o que ele diferencia do grupo de fora, né,
mas ao mesmo tempo experimenta-se o tempo todo, tá, a presença dessa magnitude. Essa magnitude que está sempre afastada de nós. Tá? Sempre afastada, mas produzindo ali, na sua diferença, naquilo que é diferente, produzindo tensão. A relação interindividual para o Simondon, então, é a relação dos indivíduos, né, nas atividades práticas. Ele vai fazer uma crítica inteira ao Marx, né, porque o Marx vai pensar que a coletividade é formada a partir do trabalho, a partir da exploração da natureza. Ele fala, não, né, não é isso que anima a coletividade. O que anima a coletividade é, né, uma outra coisa, a gente já viu o que é, né, mas é uma outra coisa, porque o trabalho não pode dar conta, né, de explicar a coletividade humana, porque o trabalho explica a coletividade das formigas. É um caso do vivo. O trabalho não é um caso de uma individuação psicossomática, né, psicossocial. O trabalho é uma... O Paulo Virno tem uma outra teorização sobre isso. Tá? Então, uma relação interindividual é essa relação em que nós vivemos e temos que viver, porque é ela que suporta, como Platão, né, a existência do sujeito, né, essa que nós vivemos interrelacionalmente, né, através de funções muito claras, muito estabelecidas ou pouco estabelecidas, né. Aí alguns indivíduos não dão conta, né, dessas funções, alguns indivíduos eles pervertem essas funções por patologias ou por, né, outras questões, mas vivemos aqui. Mas esse viver aqui é um viver, né, que é ao mesmo tempo uma colocação em conjunto de corpos, mas não é um viver coletivo autêntico. Um viver coletivo autêntico do Simondon só pode acontecer a partir da função ou de uma relação transindividual, certo? O que é uma relação transindividual? Tá? É a relação daquilo que nos indivíduos não é individualizado, os anima, que é o pré-individual. Tá? O que não cabe no indivíduo, o que é descabido no indivíduo, é aquilo que coletiviza os indivíduos. O que nos torna coletivos é aquilo que em nós não nos cabe. Não nos cabe de duas formas. Né? Não nos cabe como autoria, né? E não cabe dentro de nós. Tá? É preciso dar conta. Por isso que eu lembrei do Hölderlin. Né? Assim, essa experiência que o Édipo vive é a sensação de algo ser muito maior do que ele. Que esse afastamento é monumentalmente maior do que ele. Tá? O que nos torna coletivos é esse algo que nos atravessa e que é monumentalmente maior do que a gente. Embora nos atravesse numa relação interindividual. Não pode atravessar de outra forma. Tá? Então, pronto, a gente entende agora, né? Eu vou falar o Simondon, tá? Porque eu estou falando com uma galera aqui da psicologia, então assim, é o Simondon que está falando isso, não sou eu não. É assim, né? A psicologia não vai dar conta da relação indivíduo-social enquanto tiver o indivíduo individuado como modelo, né, de análise, né? Nem para o próprio indivíduo, nem para o social, e vice-versa. Pronto, acho que isso já ficou muito claro, a gente consegue fazer aqui a construção dessa relação. Tá? Em dois textos anteriores, o texto lá da publicação, né, eu vou dizer então que o que nos relaciona coletivamente é o que é a comunicação, é a comunidade do que em cada um é incomum. Aquilo que não é comum para mim é o que me torna, né, comum com cada uma, né, cada pessoa que aqui está. Né? E é essa ideia de um incomum em comum. Só isso pode produzir comunidade autêntica. Tá? Chegamos aqui. Pronto. Olha que divertido. Né? Existe um tipo de indivíduo, né, que não consegue dar conta ou perverte as relações interindividuais.
pode falar vários. Eu não vou citar nomes, mas pelo Simondon cita alguns. Né? E vai contra o seu próprio grupo de dentro. Né? Pronto. Mas existem indivíduos que, adequados a essa relação interindividual, adequado a um determinado papel social, perverte esse papel social, ou essa relação social pré-estabelecida, esse passado coletivo, né? A cultura. Né? A cultura não pode determinar o que o indivíduo faz, porque a cultura é carregada de elementos estabilizados. Ela é carregada de leis, de normas já estabilizadas. O indivíduo só vai ser um indivíduo verdadeiramente atuante, tá? Enquanto ele estiver de acordo consigo mesmo. Enquanto ele estiver criando suas próprias normas, né? Para se manter na existência. Tá? Não é a cultura quem dita as normas, embora dite muitas normas. Eu estou falando aqui, então, de um indivíduo muito especial. Tá? É aquele indivíduo que, adequado à relação interindividual, adequado à produção, adequado ao trabalho, adequado a blá, 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 perverte, tá? Essa relação. E ao perverter essa relação, dá uma martelada na existência e de alguma forma deixa passar aí alguma coisa de pré-individual. Né? Isso agora, o de Simondon jamais diria isso, estou eu falando aqui agora. Quem é esse indivíduo? Tá? Eu vou pegar uma imagem emprestada da Silvia Tedesco e depois vou pegar uma do Deleuze. Né? Aquela criança que é bagunceira na escola, mas só tira 10. E agora? Ela é adequada ou ela é inadequada? Tá? Ao estar nesse lugar, ela obriga, ela produz um tensionamento nas regras postas, nas estruturas postas, né? Que acusa, de certa forma, a caduquice dessas estruturas, né? E tensiona essas estruturas e obriga a invenção de novos modos de existência, de uma outra estrutura que dê conta dessa problemática. Pronto, essa é a diferença. O exemplo do Deleuze é um exemplo que é bem conhecido, né? É o Bartleby, o escrivão. Não sei se todo mundo tem aqui uma leitura do Bartleby, que é um cara que trabalha no escritório de advocacia e toda vez que o chefe dele diz para ele, você pode fazer tal coisa, ele responde, eu preferiria não. Ele nem prefere, nem não prefere. Ele preferiria não. E ao dizer isso, ele vai deixando o chefe dele completamente enlouquecido, porque ele não deixa claro na língua se isso vai ser feito ou não vai ser feito. Né? E aí é o mesmo caso da criança que é bagunceira. Né? Porque a criança que é bagunceira, ela está falando isso. Né? Ela fala assim, eu preferiria não. Eu preferiria não ser nem uma coisa nem outra. Né? Eu preferiria estar aqui. Né? Eu quase queria dar um spoiler do Bartleby aqui, mas não vou não. Leiam, o texto curto é maravilhoso, assim. Mas ele vai... E aí ele perverte a própria língua, né? Porque em inglês tem uma jogada que não é a estrutura que se fala. Pronto, né? Então, tentando terminar aqui, né? Então, de trás para frente, tá? Para dar conta disso que é desviante. Só um segundo. Eu vou falar uma coisa que, assim, politicamente, talvez possa ser bem perigosa aqui, né? Mas é muito engraçado a gente ter vivido nos últimos tempos alguma coisa em termos de estrutura social, porque é uma estrutura social, então não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? A sociedade se estruturou de alguma forma, né, a partir daquilo que a gente está chamando de fascismo. Né? O fascismo como investimento libidinal, Deleuze e Guattari, né? Investimento libidinal no fascismo. Pronto, estou falando isso aqui por alto. Né? Só vou levantar um pouco essa lebre porque, de certo modo, essa estrutura, tá? O reforço dessa estrutura caduca, me parece uma resposta à existência de corpos que aí estão, que aí não estavam. Que aí surgem e aparecem e aí não estavam. Né? O que eu estou querendo dizer é que, de certa maneira, isso é muito claro, né? Então vamos pensar de trás para frente agora. Né? O indivíduo saudável é aquele indivíduo que problematiza
tá? As estruturas postas do coletivo. E não aquele que se adequa necessariamente a essas estruturas. Tá? Se eu não estiver muito errado, me parece que algo muito parecido com Winnicott, não é isso? Né? O adulto pleno é aquele adulto que ainda brinca. Né? O adulto pleno é aquele adulto que ainda joga, né? Que ainda pensa o mundo como transição. Né? E não aquele adulto caducado, né? Na sua estrutura e sua função. Então, para terminar, de enfadar todo mundo, né? Estou pensando em deixar... Deixa eu ter uma coisa aqui no finalzinho. Gente, tem um monte de página aqui que eu não li. Pronto, eu vou ler essa frase. É meio longa, mas é legal. É do Simondon. Um indivíduo absolutamente completo e perfeito não poderia entrar num grupo. A gente não deixa ele descer para o play. Não sabe brincar. Né? Então, um indivíduo absolutamente completo e perfeito não pode entrar num grupo. É preciso que o indivíduo ainda seja portador de tensões, de tendências, de potenciais, de realidade estruturável, mas ainda não estruturada. A individuação que faz o grupo nascer é também uma individuação dos indivíduos agrupados. Sem emoção, acho tão bonito isso, né? Sem emoção, tem que ter emoção. Sem potencial, sem intenção prévia, não pode haver individuação de grupo. O contrato não funda o grupo. Também a realidade estatutária de um grupo existente. A assimilação de um novo membro é para o grupo uma nova individuação para o indivíduo assimilado. Então, a assimilação de um novo membro é para o grupo, no grupo é a individuação para o indivíduo assimilado e um renascimento para o grupo. Tá? Então, assim, cada vez que um corpo outro, né, se insere no campo do coletivo, né, e eu estou falando aqui de corpos transexuais, né, de corpos com outras tensões, com outras jogadas, né, com uma outra malemolência existencial, que não isso que está aí, vai produzir no grupo automaticamente como uma doação nesse sentido mais, né, que o Lyotard chama de doação substancial, né, assim, a possibilidade de nascer de novo, de um renascimento. O problema é que tanto o indivíduo individual, psicofísico, quanto o grupo, né, podem ressentir essa chegada, ou essa morte, que é uma morte passageira para o nascimento de uma outra estrutura de si mesmo. Né? Aí o Simondon vai falar, né, num outro momento ele vai dizer que, né, a entrada numa nova individuação sempre é precedida, né, pela passagem pelo calvário da angústia. A angústia não é aquilo que se sente no renascimento, a angústia é esse caminho pelo qual se passa, né, para encontrar uma nova existência, novas estruturas, novas funções. É claro que a gente sempre pode ressentir, por isso que eu estava falando que às vezes a coletividade ressente. Ressente aquilo que já foi doado a ela não pode dizer quero ou não quero. Essa doação ela é absoluta, está aí. Esses corpos estão aí, essas existências estão aí. Né? A gente pode espernear, né, o tempo todo. A gente pode ir no psicanalista, né, irmão? Demora um tempo, né? Mas vocês ganham dinheiro com isso, né? De alguma forma, né? Tá, só para finalizar outra frase. O Simondon não se pode dizer então que o grupo possa exercer influência sobre os indivíduos, pois essa ação é contemporânea à vida dos indivíduos. O indivíduo e o grupo, então, eles são coengendrados, né? O indivíduo e o grupo eles estão sempre se coengendrando. Isso já é claro. A ação é contemporânea à vida dos indivíduos e não independente dela. O grupo não é a realidade interindividual, mas complemento de individuação em larga escala, reunindo uma pluralidade de indivíduos. Né? Só para terminar mesmo, então eu queria voltar um pouco. Não sei se vai ser interessante para vocês, mas para mim agora ficou bem interessante isso. Assim. Eu queria repensar só para terminar mesmo, né? Como faz sentido para mim. Eu nunca mais achei esse texto nas outras edições. Isso parece, não sei se foi eu que inventei. Como faz sentido, né, essa frase de que o humano
é um cristal que se recusou a crescer. Que o humano é um cristal adolescente. Esse adolescente é interessante porque tem uma frase do Shakespeare, eu acho que é no Romeu e Julieta, que diz mais ou menos assim, eles deveriam dormir até os 26 anos de idade. Né? Tem essa jogada, então. Assim, é uma certa opinião que tem no Romeu e Julieta sobre a adolescência. A adolescência, então, é um exemplo, né, como outros que a gente já meio que viu aqui, um exemplo de força instituinte e não de forma institucionalizada das relações. Era só isso que eu queria falar por hoje. Obrigado.